Bom dia, meninas. Já começa aqui a nossa reunião de hoje, nossa biblioterapia. E já coloquei aqui para gravar, então quero novamente, sempre nossos encontros eu coloco para gravar e depois esse vídeo fica disponível lá no meu perfil do YouTube, para que vocês possam assistir, quem não conseguiu assistir tudo, quem quer ver novamente, ou quer passar para alguém assistir, enfim. Vai ficar gravado lá. Então, mandem joinha aí, que vocês todos sabem que está gravando essa reunião. Se tem alguma coisa depois da palavra que quer compartilhar e não quer que fique gravado, espera, então, depois eu paro a gravação e aí fica um momento ali que dá para tá falando, tá certo? Mandem aí nos joinha, gente. Uns emojis. Leila. Pastora Cleide, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado aí o convite para trazer uma palavra para nós hoje. Pode desativar aí o seu microfone. Olá, Val. Olá, meninas. Bom dia, paz do Senhor. Muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã, hoje trazendo a palavra, né? Sempre estou ouvindo com a câmera desligada. Dona de casa aproveita para estar, enquanto está fazendo alguma coisa, está ouvindo a palavra do Senhor, né? Eu sou dessas, às vezes coloco fone de ouvido, vou aprendendo, vou ouvindo, né? Vou me conectando com o que estou ouvindo, falando com Deus. E interessante assim que esses momentos eu sou muito visitada por Deus. Deus já falou comigo várias vezes enquanto eu estou na pia nesses momentos. Estou falando com Ele, estou ouvindo a palavra, né? Mas hoje nós estamos aqui, né, a convite da Val, e nós vamos trazer uma palavra que Deus colocou em nosso coração. A Val falou comigo a semana passada, eu não pude estar aqui a semana passada, estava em outro evento, mas assim que ela falou, já veio uma palavra no meu coração e eu comecei a meditar sobre essa palavra. Interessante que o texto que eu vou ler hoje, eu já preguei várias vezes nesse texto, mas nunca com essa visão, né, que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Nós vamos ler hoje Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, que fala da mulher, do fluxo de sangue, né? Mas antes eu quero trazer um título para essa palavra. Eu não sou muito de intitular a palavra que eu trago, né? Mas eu acho que seria interessante, porque Deus ele bradou no meu coração, né? Através desse título, né? Qual é a história que você tem contado para você? O nosso milagre, aquilo que nós precisamos, depende da história que nós contamos para nós mesmos, que é a nossa fé, né? Então, nós vamos ler. Val, eu tenho quanto tempo? Em torno de uns 30 minutos. Pronto. 30, 40. Vê aí. Ok. Vou deixar um pouquinho também para as meninas também participarem depois. A história nos conta de uma certa mulher que havia o capítulo de número 5 de Marcos, versículo de número 25, diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal.
vou ler somente até aqui, né? Falando sobre esse título, né? Nós sabemos que uma história é uma narração sobre eventos fictícios ou não, né? Sobre nós ou sobre outros, né? Nós vemos que a própria Bíblia é um livro de história, né? Uma narração de como tudo foi criado, né? Da criação, do pecado, da queda do homem e da redenção, né? E nós vemos aqui uma história, né? Uma história que foi contada por Marcos. Marcos não andou com Jesus, Marcos ouviu uma história de alguém que contou, né? Marcos ele andava com Paulo, com Pedro e provavelmente ele ouviu de Pedro, né, dos demais discípulos, e ele escreveu esse livro, né? Nós podemos ver aqui nos versículos de número capítulo 12, 25 de Atos, nós vamos ver essa história, né? Que João Marcos ele andava com Pedro, com Paulo, provavelmente tudo que Marcos escreve nesse evangelho foi uma história que ele ouviu, que ele creu e por isso ele ouviu, ele escreveu essa história, né? E essa história fala dessa mulher. Interessante, né? Que essa história fala de uma certa mulher, né? Eu já comecei meditando, mas por que essa mulher? Por que não deu um nome para essa mulher, né? E veio ao meu coração, porque essa mulher pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer uma de nós, né? Uma certa mulher que a Bíblia fala aqui dessa mulher que havia 12 anos que ela sofria, né? E quantas, né, de nós, né, passamos por sofrimento há anos, né? Buscando solução. Mas antes de prosseguir, eu comecei a meditar sobre esse tempo que essa mulher passou, 12 anos, né? Meditando sobre a cultura dessa mulher, a cultura da época, os costumes da época, o problema que essa mulher estava enfrentando, porque nós sabemos que nessa época, né, ainda era muito comum, bem forte esse costume, não sei se hoje Israel continua com esses mesmos costumes, mas na época, uma mulher, quando ela estava, né, no seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, ela era desprezada. E essa mulher já havia 12 anos que estava nessa condição. Aí eu parei para imaginar a situação dessa mulher. Ela não podia, a mulher quando estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar afastada da sua família, porque ela era considerada imunda, era impura, ela não podia ter contato com ninguém. Então essa mulher estava há 12 anos nessa situação, sendo considerada imunda. A pessoa, quando já estava nessa época, né, só no seu ciclo normal, era considerada imunda, mas ela, por estar por um longo tempo, além de imunda, ela era considerada amaldiçoada, maldita, né? Então, você pensa na situação que essa mulher enfrentava com a sua família, com as pessoas próximas, com a sociedade, né? Com certeza era rejeitada, né? Então, você imagina, além do sofrimento da doença física, todo o sofrimento psicológico que essa mulher passava, que essa mulher enfrentava. Então, não era fácil. 12 anos não é 7 dias, né? Que nós enfrentamos, né? Que 7 dias já não é muito bom, né? Com tudo que nós temos ao nosso dispor hoje, né? Imagina naquela época. Mas prosseguindo, e a Bíblia ainda diz que ela que havia despendido tudo que tinha. Essa mulher provavelmente ela era uma mulher de posses, porque só perde quem tem, né? Então ela tinha despendido tudo, buscando ajuda em vários médicos, buscando vários médicos. Mas a Bíblia diz que de nada adiantava. Então, essa mulher ouvia muitas histórias, né, dessas pessoas de rejeição, que essas pessoas que a rodeavam, seus parentes. A Bíblia não fala se ela tinha filho, se ela tinha marido, mas isso também, né, não interessa, mas ela sofria e ela ouvia muitas histórias de rejeição. E agora os médicos diziam que para ela não tinha solução. Todos os médicos que ela ia, não tinha solução. Então, para onde ela ia, ela ouvia uma história de que não tinha jeito para a sua vida, né? Só que aí, no versículo seguinte, nós lemos que ela ouviu falar de Jesus, né? Ouviu mais uma história. As histórias que nós ouvimos, que nós falamos, isso vai gerar em nós a nossa fé, ou não, né? Ou a nossa desesperança.
Então, a importância de nós estarmos perto de pessoas que falem palavras de esperança. É tão ruim, eu estava meditando esses dias, eu gosto muito de fazer visita, né? Eu sou esposa de pastor, e eu gosto de fazer visita com as irmãs, com o pastor também, mas com as irmãs principalmente. Nós temos um grupo de visita. E às vezes, interessante que às vezes você vai visitar alguém e você sai visitado, né? Tamanha a fé daquela pessoa. Então, um exemplo desse semana passada nós visitamos uma irmã que ela está passando por um processo de câncer. E os médicos haviam dito para ela que não tinha mais jeito para ela, que ela podia ir para qualquer lugar do Brasil que ela não ia encontrar solução. Mas aquela mulher, ela segurou uma palavra, né? Até que eu tinha falado para ela em outra visita, né? Que Deus é quem tinha a última palavra para ela, né? Para que ela tivesse bons pensamentos. E eu sei que ela segurou essa palavra, ela acreditou nessa palavra. E a gente foi visitar ela e ela não parecia que estava doente. Naquela pessoa de fé, de esperança. Só que muitas das vezes não acontece dessa forma. Às vezes você vai visitar alguém e a pessoa, né, reclama de tudo. E às vezes a situação não é nem tão ruim, né, mas reclama de tudo. Você sai dali triste, né, porque você quer trazer uma palavra de esperança, mas a pessoa está tão fechada que ela não ouve, né, a palavra. Então, a importância de nós nos rodearmos de pessoas com palavras de esperança, porque é daí que vai gerar, né, os nossos pensamentos. Aquilo que nós ouvimos é que vai gerar os nossos pensamentos. E aí a Bíblia diz, é interessante também, que em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, eu gosto da versão da Nova Linguagem de hoje, que diz que cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida, né? Olha só, a importância de nós termos cuidado de quem nós estamos ouvindo, porque o que nós estamos ouvindo vai gerar os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vai dirigir a nossa vida, né? Então, a importância de nós estarmos perto do Senhor, buscando uma palavra do Senhor, né, em oração, ouvindo pessoas que têm uma palavra de Deus, né? Nós estamos aí uma série de lives, né, da Val, falando de mulheres improváveis. Como é bom você ouvir histórias, né, de mulheres que você olha e você se identifica, né? Por muitas. Ontem eu estava ouvindo uma história e dizendo assim, eu nessa mulher, né? Então, histórias que você se identifica, você olha e diz, não, a pessoa venceu, eu também vou vencer. Olha só como é importante nós nos cercarmos de pessoas que falam palavras boas, né? Palavras que vai nos alimentar a nossa fé. A Bíblia, o Salmo de número 1 também, eu gosto muito desse salmo, que a Bíblia diz para nós não andarmos no conselho dos ímpios, né? A gente ter cuidado de quem nós estamos ouvindo, não só quem está falando conosco fisicamente, mas aquilo que nós estamos ouvindo, né, através da internet, através das mensagens que nós estamos ouvindo, isso é muito importante. Mas essa mulher ouviu a palavra certa, que ela ouviu de falar de Jesus. E aí a Bíblia diz que ela segurou nessa palavra e gerou a fé no coração dela, né? E a Bíblia diz que ela pensava, ela dizia, né? Tem a nova tradução transformadora, diz que ela pensava consigo mesma, né? Então, gerou pensamento naquela mulher. O que ela ouvia gerou pensamento. Então, ela só pensava naquilo. Ela pensava, eu vou ser curada, né? Ela começou a contar uma história para ela mesma. Eu vou ser curada. Ela pensava todo o tempo, né? Eu ouvi falar que Jesus cura. Então, ela começou a pensar só naquilo. Ela pensava em todo o tempo. Ela pensava e dizia, né? Se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei sã. Eu me lembrei também de Davi. Davi é um personagem bíblico que eu gosto demais de Davi. Eu me inspiro em Davi. Né? E a Bíblia diz que Davi, se não me engano, no Salmo 42, ele diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Então, Davi, ele conversava consigo mesmo e ele contava uma história para ele mesmo. Por que, minha alma, você está batida? Por que você está triste, né? Os problemas são grandes, mas espera em Deus. Espera em Deus. Então, Davi, ele era esse homem que ele
conhecia uma história sobre Deus, Deus que cuidou da vida dele, ele acreditava nessa história, mas ele dizia essa história para ele. O quão é importante de nós recitarmos a palavra para nós mesmos, porque isso também gera os nossos pensamentos. É eu olhar para essa palavra e dizer, né, assim como essa mulher pensava com ela que ela ia conseguir, né, eu me lembrei também, enquanto eu estudava essa mensagem, eu tive uma história, né? Todos nós temos uma história, né? E meus pais se separaram muito cedo, eu era muito nova, eu tinha de 12 para 13 anos, então eu tive que parar os estudos, estava começando o ensino médio, tive que parar os estudos, minha mãe mudou de cidade, eu tive que trabalhar para ajudar ela, né, cuidar de criança para ajudar ela a pagar aluguel, então eu parei de estudar. E aí, nunca mais eu continuei e parei de estudar, né? Eu lia tudo que eu lia, mas, assim, eu era uma autodidata, né? Mas estudo mesmo eu parei. E o ano passado, em 2023, né, veio o desejo de estudar. Mas eu dizia para mim, eu não consigo, já tem quanto tempo que eu não estudo, tanto eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não vou conseguir, né? Eu não vou aprender mais. Esse tempo todo eu não voltei a estudar. Por quê? Porque eu dizia uma história para mim que não tinha mais condições, que eu já era muito velha, que eu não conseguia dar conta, né, de dar conta de igreja, dar conta de família, e ainda estudar, e eu não ia conseguir, né, mentalmente. Essa era a história que eu contava para mim. Só que eu passei a contar outra história para mim. Eu disse comigo mesmo, se todo mundo consegue, por que eu não consigo? Quem fez as mentes brilhantes não foi Deus? Eu não sou filha de Deus? Por que eu não posso? E eu comecei a acreditar em mim, comecei a contar essa história para mim. Quando vinha as dificuldades, eu dizia para mim mesma, por que eu não consigo? Se todo mundo consegue, se todo mundo dá conta, né? A gente ouve histórias de superação de tantas pessoas, por que essa pessoa não pode ser eu? E eu comecei a estudar, fui fazer psicanálise. Para fazer psicanálise, eu tinha que fazer ensino médio. Eu não estudei só um curso de um ano, eu estudei 2, porque eu fui estudar para concluir o ensino médio. Teve um tempo que, na época dos estágios, que eu estava estagiando, estudando, fazendo o curso de psicanálise, estudando porque no mês seguinte seria a prova, né, que eu ia fazer do Enseja, e eu disse, não, eu não vou dar conta. Aí falei para o meu esposo, meu filho, tá muito... E eu ainda estava organizando o congresso das senhoras aqui. Eu falei, não dou conta, eu vou parar, vou trancar o curso, depois eu volto. Ele falou, não, minha filha, já está tão perto, continua. Eu falei, não, eu não dou conta. Mas aí eu ouvi um hino, né, um hino de canção e louvor que diz assim, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. E aí eu comecei, toda vez que vinha aquele pensamento, eu não vou conseguir, eu começava a cantar. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. E eu começava a imaginar, eu já terminando o curso. Né? E foi assim que eu consegui concluir. Né? Cheguei no final, eu estava assim, com a saúde bem debilitada, porque eu precisei doar muito de mim, mas eu consegui. Por quê? Por conta de uma história que eu contei para mim mesma, que eu ia conseguir. Se eu tivesse acreditado na história que eu não ia dar conta, eu tivesse parado, eu não tinha conseguido, né? Então, o nosso milagre depende da história que nós contamos para nós mesmos. É muito interessante isso. E a Bíblia diz que essa mulher, ela acreditou nessa história, que Jesus curava, que Jesus podia dar fim a esse sofrimento dela, e a Bíblia diz que ela, mesmo sem forças, né, porque você já imagina uma pessoa debilitada, né, emocionalmente, porque se nós estamos debilitados emocionalmente, nós vamos estar também fisicamente, porque passa, né, um depende do outro. Não tem como, se o espírito não estiver bem, não tem como que você não vai estar bem espiritual, emocionalmente, fisicamente. Da mesma forma, se você não estiver bem fisicamente, você não vai estar bem emocionalmente e nem espiritualmente. Um depende do outro, né? Então, essa mulher, ela estava muito mal fisicamente, debilitada por conta da doença, ela estava muito mal emocionalmente por conta de tudo que ela vivia, do desprezo, da distância da família, e espiritualmente ela não conhecia Jesus, né? Então ela estava conhecendo agora, mas a Bíblia diz que ela reuniu as forças que tinha. Quantas vezes nós, né, chega um tempo assim que você fala assim, eu não suporto mais.
eu não aguento mais. Quem nunca, né? Que as forças se acabam, né? Mas nós precisamos cuidar do que nós estamos ouvindo, contar a história para nós mesmos e reunir as forças que nós temos, mesmo sem força, né? E ir atrás daquele que pode mudar a nossa história. Nós vemos, todos nós aqui conhecemos, né, sobre Deus, quem é Deus, o que ele pode fazer, mas a Bíblia diz, Efésios capítulo de número 3, 20, esse é o versículo que eu carrego comigo desde que eu me converti, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Só que muitas das vezes as pessoas param nesse ponto. Só que a Bíblia diz ainda, segundo o poder em que nós opera. Deus só pode operar algo na nossa vida quando nós acreditamos, quando nós cremos. Esse poder em que nós opera é a fé. Tem a frase de Henry Ford que diz que se você pensa que pode, e se você pensa que não pode, de todo jeito você está correto. Ou seja, se você pensa que pode, você vai poder. Mas se você pensa que não pode, esse pensamento seu tem poder também. Então, nós precisamos alimentar todos os dias a nossa fé, mas tendo bons pensamentos, né? Me veio à memória também outro texto que eu gosto muito, Filipenses, capítulo de número 4, se eu não me engano, é versículo de número 8. Deixa eu procurar aqui rapidinho. E fala lá, tudo que é bom, tudo que é louvável, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Pronto, encontrei. Capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, que nós possamos estar em todo tempo pensando naquilo que nós podemos, naquilo que Cristo pode, através das nossas vidas, o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Outra prática que eu pratico e, a partir dessa prática, mudou a minha vida é a questão da gratidão. A gratidão como um novo olhar, né? Dar um olhar novo para aquilo que nós estamos passando. Porque, às vezes, a gente tem um probleminha, mas nós olhamos tanto para aquele problema e nós não vemos as bênçãos que estão ao nosso redor. Tantas coisas boas que Deus está operando nas nossas vidas. Então, eu passei a praticar, na minha vida, olhar para situações com um olhar novo e procurando dar o olhar de Cristo, né? Procurando olhar com o olhar das Escrituras, procurando olhar com um bom olhar, com um olhar de esperança. Eu comecei a agradecer. Quantas das vezes eu estou parada, eu estou bebendo água, eu começo a agradecer a Deus pela água, pelo bem que a água faz, por ter os meus rins funcionando bem, e eu estou praticando isso vai mudando o nosso cérebro para olharmos para situações um bom olhar. A Bíblia diz, Jesus, antes de subir, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão passar por problemas, mas tem um bom olhar, olha com ânimo, né? Eu venci. Se ele venceu, nós vamos vencer também. Então, essa mulher, ela reuniu todas as forças, porque ela encontrou forças, né, nos seus pensamentos, daquilo que ela ouviu, que havia solução para ela. Nós temos em quem nos refugiar, né? Nós temos um Deus que pode todas as coisas, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Né? Tenho certeza que todas nós passamos por aflições, todas nós temos momentos difíceis, mas quando nós damos um novo olhar para aquilo que nós estamos olhando e buscamos aprender. Tem uma frase que eu não sei de quem não me lembro o autor da frase, mas diz que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, tudo que eu passo, eu falo, o que é que eu posso aprender? Se eu não ganhei, o que é que eu posso aprender com isso? Então, eu já estou ganhando. Então, eu aprendi a agradecer a Deus por tudo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né?
aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu quero ser essa pessoa que olha para tudo, nessa situação, por que eu estou passando nessa situação? O que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer trabalhar através da minha vida? O que é que eu preciso aprender? Né? Que ensinamento eu posso tirar disso? O que é que eu posso fazer com isso que eu estou passando? Como que eu posso imitar a Cristo diante dessa situação? E aí fica tão leve, fica tão mais fácil. Às vezes eu estou passando por uma situação e eu começo a pensar desse jeito, é como se viesse uma mão e tirasse o fardo, né? Porque ali já tem um propósito, tem um porquê. Eu estou passando por isso por causa disso. Então eu já tenho uma perspectiva que eu não estou sofrendo, eu estou aprendendo, né? Isso, quando você muda o olhar, você começa a agradecer. Eu agradeço a Deus por essa situação que eu estou passando, porque eu vou ter um ganho diante disso, né? E aí a gente reúne as nossas forças e vai até Jesus. Aí nós encontramos essa força, né? E foi isso que a mulher fez. Ela uniu todas as suas forças e ela tocou em Jesus. E aí Jesus, ele veio a palavra, né? Filha, com certeza essa palavra também, eu até destaquei ela aqui, porque aquela mulher precisava daquela palavra. Filha, com certeza ela era rejeitada, ela se sentia abandonada, injustiçada, né, por conta de tudo que ela passava diante da sua família, mas ela encontrou o pai. Filha, né, quantas vezes nós precisamos, né, ouvir essa palavra. Nós passamos por tantas situações e só ouvir a palavra do pai. Filha. Outra coisa que eu quero pontuar aqui também, que eu passei, vai fazer 30 anos que eu me converti o próximo ano, em 2026. Me converti em 1996. Mas eu tinha uma ferida com meu pai. Eu achava que eu já tinha perdoado meu pai, e já tinha, né? Mas depois que eu fiz terapia, eu percebi que eu ainda tinha um negócio lá atrás com meu pai. E a partir do momento que eu tratei essa ferida, eu passei a ver Deus de uma forma diferente. Antes eu servia a Deus porque eu queria ser notada. Eu sempre fui muito ativa na obra de Deus. Mas eu queria chamar a atenção de Deus. Como uma filha ferida, né, que estava lá querendo chamar a atenção do pai. Mas a partir do momento que eu entendi que Deus é pai, independente do que eu faça ou não, se eu faço ou não, Deus me ama como filha, né? E eu amo a Deus como pai. O meu relacionamento com Deus mudou, e foi o que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu a palavra, filha. Ela já tinha sido curada, né, da enfermidade física, mas ainda existia uma enfermidade emocional, né? Quantas das vezes, né, nós recebemos uma cura física, mas ainda fica lá a cura emocional, né? E a cura vem com a voz do Pai. E ela, filha, a tua fé te salvou. A tua crença, a história que você contou para você mesmo, né? O teu esforço, né, de vir até mim, a tua fé te salvou, né? Que nós possamos aprender com essa mulher e contar histórias para nós mesmos, história que nós temos um pai e o pai cuida daqueles que amam, né? Outra coisa também assim como o pai me ama, o pai ama o outro também, o outro filho dele. Muitas das vezes nós temos, né, situações de relacionamento, né, relacionamento conjugal ou com alguém que nos feriu, e às vezes a gente olha para a gente e a gente não lembra que o outro também é filho de Deus. E eu tenho dois filhos, e quando um vem falar mal do outro para mim, eu fico triste. Né? Então, eu aprendi também a, nessas situações, a orar pelo meu irmão ofensor, sabendo que ele é filho de um pai que ama também. E fica tão mais fácil de perdoar. Eu falo, pai, é teu filho. Eu sei que o Senhor ama ele também, me abençoa, me dá sabedoria e graça, né, para poder amar também como meu irmão, como filho teu. E fica mais fácil perdoar, né? Então, essa é a palavra que Deus deixou no meu coração, né, que nós possamos começar a contar a história para nós mesmos. Não esperar ouvir do outro, né? Eu me lembro de também uma passagem lá do paralítico do tanque de Betesda, se eu não me engano,
não me lembro a referência, mas a Bíblia diz que Jesus ele chega para visitar aquele paralítico e aí Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Ele disse, Senhor, mas ninguém me ajuda, ninguém vem me ajudar para me colocar no tanque. E a Bíblia diz, e ele diz que antes que eu vá, vem outro e aparece outro no meu lugar e vai antes de mim, né? Aquele homem passou 38 anos contando essa história. Não tem quem me ajude, não tem quem faça nada por mim. Quando eu vou, o outro já vai na minha frente, né? Naquela posição de vitimista, isso 12 anos ele sofreu. Então, que nós possamos sair dessa posição de vitimista, de dizer, coitadinho de mim, Senhor, porque Deus ele quer que nós apareçamos. Por muito tempo eu fiz aquela oração, que eu creio, que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas eu aprendi um tempo desse que Deus ele só aparece se eu crescer. Né? Então, eu tenho que sair dessa posição de vitimista e crescer e aparecer para que o Senhor apareça através da minha vida. Né? Que nessa manhã essa palavra possa tocar o coração de vocês e que nós possamos contar essa história de vencedores, né? Mulheres improváveis, mas que nós estamos aqui servindo a um Deus que tudo pode e tudo que acontece na nossa vida é para a glória dele, né? Para o louvor dele, e que nós possamos crescer, né? Em todas as áreas da nossa vida e que essa palavra possa encontrar cada coração. E eu agradeço muito essa tão grande oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Acho que foram 35 minutos, Val. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Amém! Nossa, que palavra, né? Que veio de encontro ao nosso coração e a necessidade do nosso coração. Deus fala de forma tremenda, né? E é do jeito dele, da forma que ele quer falar. Basta nós estarmos receptivos, né? Coração aberto para ouvir. Para ouvir, né? Sim. Isso, Ouvir as glória a meninas. Deus. Meninas, vocês podem agora, quem quiser falar, né? Levanta a mãozinha aí para fazer algum comentário, falar alguma coisa, se fez sentido para você nessa manhã, se tiver alguém que quiser falar. E também já pode colocar aqui no bate-papo, se quiser pedido de oração, tá? Se tiver pedido de oração, pode colocar aqui, que daí logo após a gente já pode orar também. Tem muitas que não conseguem abrir nem o microfone, nem a câmera, porque estão no trabalho, e aí não consegue falar. Então, se não conseguir abrir a câmera, pode abrir só o microfone também para falar, e também pode escrever aqui no chat, se não estiver podendo abrir, tá bom, meninos? A gente sabe que esse horário muitas pessoas estão trabalhando mesmo, não consegue. Mas que tremendo. Fui aqui fazendo minhas anotações. É como que Deus vai falando, né? E confirmando a palavra dele. Amém, Patrícia. Deixando aqui o pedido de oração. E eu sempre costumo dizer isso, sabe, pastora Cleide, sobre a questão, assim, de falar para Deus, né, em vez de perguntar o porquê, mas para quê, né, mudar a pergunta. Muitas vezes nós perdemos muito tempo em ficar ali perguntando mesmo, né, porque eu, no vitimismo, né, como terminou ali a palavra, no vitimismo, por que eu, né, sou uma pessoa boa, eu, né, não faço mal a ninguém, e sou certinha, e não sei o quê, não sei o quê, lá. Tanta gente ruim, né? Escuto muito, tanta gente ruim no mundo, pessoas que matam, né? Roubam, faz mal, né? E aí, logo eu, né? Logo na minha família acontecer isso. E realmente, quando você muda e sai da posição do vitimismo, é um aprendizado muito grande, né, quando a gente se identifica nesse lugar de sair do vitimismo e começar a ter um novo olhar. Tudo muda a partir daí, porque Deus é intencional, né? Sempre falo, Deus é intencional e tudo que acontece tem um propósito. Então, se está acontecendo, tem um propósito, tem um plano maior. E imagine só, né? Muitas pessoas acham assim, tipo, agora eu já converti, então agora, né? Como é que pode? Eu sou crente, eu estou na igreja, eu
estou me santificando a cada dia e não sei o quê, e de repente agora eu estou doente, né? Estou passando por uma enfermidade, de repente meu casamento acabou, meu marido está me traindo, né? Meu marido está na pornografia, meu marido está bebendo, meu filho isso, e tantas coisas que pode vir a acontecer. Ou escassez, né? Nossa, minha vida não está andando, né? Financeiramente, parece que. E agora, como que pode? E a gente tem que estar nesse lugar de entender que, no mesmo, eu falo, né? Tudo tem um propósito. Então, às vezes, aquilo que parece algo tão, né? Mas Deus está vendo além. Não é como nós que somos limitados, né? De ver só até aqui. Não, Deus vê além e sempre vai ter um propósito. Talvez aquela dor é justamente o caminho para outra pessoa encontrar a salvação, né? A cura. E aí eu não quero me colocar no lugar do sacrifício, né? Não. Eu gostei de receber o sacrifício da cruz, né? Para mim foi ótimo. Mas para o meu próximo eu não posso nada de sacrifício, nada. Tudo para mim é muito pesado e muito difícil. Bom seria se as coisas fossem assim, né? Tudo mil maravilhas, mas a gente sabe que não é assim. E precisamos estar com esse olhar, né? Com esse coração. Pode falar, Helenice. Oi, boa tarde, a paz, tudo bem? Eu queria só contribuir aqui um pouquinho com a palavra que a pastora trouxe. É uma palavra, é tremenda essa palavra, né? Da mulher do fluxo de sangue. Eu queria só dizer que, assim como você citou a respeito daquele homem lá do tanque de Betesda e essa mulher do fluxo de sangue, conosco também não é diferente, né? Porque quando nós somos imaturas espiritualmente, nós ficamos nessa dependência do homem, achando que o homem vai resolver, que o homem vai fazer, que alguém vai nos ajudar, que alguém vai solucionar o meu problema. E eu vejo assim como Deus nos ensinando, né? E Ele vai mesmo nos forjando ali para que a nossa dependência esteja realmente nele, né? Porque quando todos os recursos se acabaram daquela mulher do fluxo de sangue, e muito provável até a família dela já tinha desistido, né? Já nem acreditava mais que haveria, né, a possibilidade de cura. Mas dependeu realmente de uma atitude dela, de um posicionamento, como vocês falaram, né? E quando ela foi aos pés de quem resolvia, né, o milagre aconteceu, assim como aquele homem do tanque de Betesda, 38 anos, esperando que alguém fizesse. E o acesso estava tão fácil, né? Mas aí Jesus falou assim, não, deixa eu resolver a vida desse homem, porque ele quer tanto ser curado, né? E ele ainda não entendeu, né? Que não é o homem que vai fazer, não é um anjo que vai lá sacudir as águas para ele, né? Sou eu mesmo que vou chegar. Então, é assim, né? Quando Jesus ele chega na hora certa, ele não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora que tem que chegar mesmo, porque é para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Então, eu acredito que. E aí, assim, aí nós já estamos nessa maturidade espiritual de entender que a nossa primeira opção tem que ser Jesus, tem que ser aos pés dele. Porque só ele pode fazer o impossível e operar um milagre mesmo, né? Não que a medicina não possa, nós sabemos disso. Mas se precisar da intervenção do médico, ele também vai conduzir, né? Ele vai trazer, mas a primeira opção tem que ser ele mesmo, né? Mas eu entendo que tudo isso é uma maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Não é assim, logo que a gente se converte, a gente entende isso, não. É com o tempo. Eu queria só contribuir um pouquinho aí. E Deus abençoe. Amém. Amém. É essa maturidade mesmo, né? Que nós buscamos em Deus. A gente sabe que por mais que a gente se acha, né? Agora eu tô madura, agora é aquela passagem tipo, que para cuidar para não cair, né? Porque é tão certo que qualquer um pode cair que está lá alertando, né? Não há pessoas que são fortes o suficiente para que não caia, se não for pela graça, né, pastora Cleide? É a graça, é só pela graça, porque nós não temos nada de bom para oferecer, né? Aqui, essa matéria, né, a carne, não tem nada de bom para oferecer. Isso é muito ruim, né? Isso é um coração, o coração do homem é muito duro, é um coração ruim. Então, é pela graça mesmo, só a graça dele para nos manter.
firmes. Aí, Val, você falando aí, eu lembrei, né? Elias era um homem que ele era acostumado a operar milagres, grandes milagres, né? Mas por causa de uma palavra que ele ouviu de Jezabel, ele temeu, né? Ele se escondeu, né? Então, muitas das vezes, nos falta essa fé, né? Por conta de uma palavra que nós ouvimos. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 5, se eu não me engano. Então, aquilo que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, porque isso pode nos trazer vida ou morte, né? Poder, né, da vida ou morte. Eu me lembro que teve um projeto que eu estava há uns 3 anos, mais ou menos, atrás, talvez mais, uns 3 anos, mais ou menos, isso. E eu estava muito feliz, muito animada com aquele projeto. E eu tinha sido canal na vida daquela pessoa, ajudado aquela pessoa de uma forma assim que só Deus mesmo. Eu sei que não foi eu, foi Deus que fez na vida dela através de mim, em atendimento terapêutico. A pessoa era isso aqui, e depois do processo ela voou, sabe? Hoje ela é famosa. E ela tinha muita dor, ela carregava muita dor. E eu passou-se algum tempo, e eu, na época, tinha ofertado para ela esse tratamento. E passou muito tempo, eu nunca perdi o contato com ela, mas também não era próxima. E eu mandei uma mensagem um dia sobre esse projeto. E eu mandei muito feliz o projeto para ela, porque era algo que ela podia contribuir comigo. Ali, com meia hora que ela tirasse, talvez nem isso, só eram umas perguntas que eu fiz, era coisa pequena. E quando eu mandei, ela matou todos os meus sonhos aquele dia. Eu abortei o projeto, literalmente. Eu não fui sábia, né? Não tive força, não sei qual seria aqui a palavra, de seguir em frente, porque foi abortado naquele momento, né? O poder da língua, quando ela falou. Ela colocou de uma forma que eu não ia dar conta de fazer. E eu acreditei na palavra dela. Mentira de Satanás, né? Eu sei que aquele dia, o que ela falou foi mesmo Satanás falando, que é para que eu não fizesse aquilo, para me frustrar. E ao invés de eu dar um tapa na cara do diabo, não. Eu prostei lá, né? Chorando, tipo, não fiquei chorando, mas fiquei chateada, né? Ali, e coloquei, aquilo veio assim no meu coração de uma forma que eu acreditei que eu não era capaz de fazer aquilo que eu queria fazer. E eu paralisei naquilo, e não paralisei só naquilo, em vários outros, porque foi consequência daquilo, foi outros. E aí eu fiquei naquele lugar, assim, pensativa, né, sobre aquilo. E depois eu entendi que não era sobre ela, era sobre mim, né? Eu nunca faço, sabe, nada esperando retorno. Eu sei que o retorno vem do céu. Ele é o único que dá além, né, do que mais a gente, como ser humano, a gente sabe que a gente vai frustrar e vai ser frustrado, não é verdade? Mas naquele dia eu pude sentir, né, o poder da língua, como que foi assim tão pontual na fala dela, a forma que ela colocou, que era tão difícil que eu não ia dar conta. Ela só faltou falar, não, desiste, vai poder, não faz isso não, você não é capaz, só faltou falar assim. E aí eu fiquei com aquilo, remoendo aquilo, fiquei chateada. E aí agora eu me lembrei, né, dessa fala aí. E eu sei que muitas pessoas aqui estão se identificando nisso, porque muitas vezes nós paralisamos e nos frustramos por conta da atitude do homem. E aonde é que a gente tem que colocar as nossas expectativas? É no Senhor, né? É no Senhor. Porque eu frustro, né? Posso frustrar toda hora pessoas do meu convívio, pessoas que às vezes vêm fazer um atendimento comigo, pessoas que vêm fazer um curso comigo, enfim, um vizinho, né? Eu posso ser essa pessoa que pode matar alguém na palavra. Então a gente tem que ter, nós, enquanto cristãs, né? Servos do Senhor, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, porque realmente é o gerar a vida. O que é que nós estamos gerando na vida dos outros? Morte ou vida? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Senão só eu falo aqui.
Senão a gente vai orar para depois eu parar a gravação aqui. Daí talvez tenha alguém que fique esperando para a gravação também, para não ficar tão tarde. A senhora ora, pastora? A Patrícia, né, pediu oração pela vida dela. E a Eliane falou, meu Deus, que benção essa palavra, fico muito feliz de saber que eu posso sair desse lugar de vítima e olhar para dentro de mim mesma. Amém. Glória a Amém. Deus. A Elisângela agradeceu, obrigada pela palavra e pede oração por um milagre, uma provisão de Deus também, Elisângela. A Thaís, pode falar, Thaís. Eu vou ligar a câmera, não reparem, tá, gente? Tô só para dar gaita. Imagina. Hoje eu tô conseguindo participar depois que eu entrei ali no grupo, porque nas quartas geralmente eu tenho paciente, então eu não consigo entrar. Mas hoje, como remarcou, aí eu entrei. E eu gostaria, na verdade, assim, que a palavra hoje veio muito de encontro com aquilo que eu tenho vivido os últimos meses, vamos dizer, né? Eu sou formada como psicanalista clínica também pelo Instituto IFD. E eu, por muito tempo, eu fiquei com igual o... Ai, Jesus, não repara. O do Poço, né, que ficava se vitimizando com relação, às vezes, não ter paciente, e às vezes a situação financeira não tá bem, de um monte de coisas, né? E o ano passado, quando Deus ordenou, na verdade, que eu saísse do meu emprego, eu fiquei com muito medo de passar por dificuldades, porque o meu marido, ele enfrenta vários problemas, assim, questões emocionais, ele estava com um problema com vício em jogos, esse tipo de coisa. Eu estava vendo, assim, de uma sobrecarga muito grande, porque ele chegou a perder uns 2, 3 meses o salário dele todinho, esse negócio de jogo. E eu tinha que sustentar a casa, né? Então, quando eu decidi que eu ia sair do serviço, né, com a direção de Deus, mas eu estava assim, se dependesse de mim, eu acho que eu ia ficar adiando a situação por medo. E então Deus tocou no coração do meu antigo chefe, o meu antigo chefe, inclusive, até adiantou uma coisa que era para acontecer só em julho ou agosto, aconteceu no início ali de junho e eu já comecei a cumprir os 30 dias. Na verdade, ele me deu a notícia em maio, né? Então, eu já entrei naquele modo desespero, com medo de passar dificuldade, com medo de faltar as coisas dentro de casa, com medo de ficar sem energia, sem água, e, enfim. Aí, já estava cumprindo os 30, entreguei para Deus, falei, se é da tua vontade, então vamos embora, né? E foi desse jeito. Mesmo com medo, eu fui. Cumpri os 30 dias e tudo aquilo que eu tinha medo realmente aconteceu. Foram tempos muito difíceis, foram tempos que a gente passou muita dificuldade financeira. Teve um período que a gente ficou uns 3 dias sem energia em casa. E eu poderia ir resolver? Poderia, mas eu sabia que Deus estava querendo tratar aquilo em mim, porque todas as vezes que acontecia alguma coisa para tratar o meu esposo, eu ia lá e interferia. Porque se eu tinha condição financeira, eu ia lá e dava um jeito. Eu pagava a conta, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e com isso meu esposo não aprendia aquilo que ele precisava aprender. Então, sobre a questão da gente ter amor e compaixão pelo próximo, é exatamente isso. É a gente entender que ele também é filho, que ele também precisa ser tratado. Que não é só eu que preciso ser tratado, ele também precisava ser tratado. E em 2023, depois de muitos anos, a gente estava esperando por uma gestação, e em 2023 eu engravidei e acabei perdendo esse bebê. E para mim, assim, foi um momento bem difícil, né? Porque a gente esperou muito por aquilo, mas depois eu entendi que aquele não era o momento. E é exatamente sobre a palavra que trouxe também. Que eu não perguntei o porquê que aquilo aconteceu. Na madrugada que eu acordei para orar a respeito, que eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor me deu, né? Ele é teu, não é meu. Então eu entrego para ti. E
independente daquilo que o Senhor quer me ensinar com toda essa situação, o Senhor me ensina. A única coisa que eu te peço é que o Senhor não deixe passar por curetagem, que seja um processo natural que aconteça. E Deus foi tão bom comigo que foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi um processo natural, saiu tudo que precisava sair, não precisei passar pela curetagem. E depois de muito tempo eu fui entender, né, o plano de Deus que não era para aquele momento aquela criança, né, que aquela criança tinha vindo, na verdade, para dar um despertar na nossa vida, mas não era aquele momento certo. E daí, para resumir toda a situação, agora a gente está conseguindo ali, né, se colocar na presença de Deus. Meu marido está conseguindo vencer todos esses problemas que ele estava enfrentando. Hoje ele está servindo na igreja. E domingo a gente descobriu que eu estou grávida novamente. E graças a Deus, assim, dessa vez eu estou com meu coração tranquilo, apesar de vir aquele medo, né? Porque você, nós mulheres aqui, só quem já passou por uma perca gestacional sabe o quanto que o medo vem quando vem positivo de novo, né? Então, assim, a minha oração hoje, o meu pedido de oração é que tudo, né, se faça realmente novo, que essa gestação seja um novo início para a nossa vida, seja um divisor de águas para a nossa família, para a nossa casa, e que corra tudo bem. Mas eu precisava antes dar esse testemunho, porque Deus é maravilhoso, a gente precisa passar por processos, a gente precisa querer contar uma nova história para nós, né? Se a gente fica a vida inteira, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, mas tem uma coisa que eu aprendi durante todo esse período é que, realmente, a gente precisa começar a contar uma nova história para nós mesmos, para que Deus ele comece a operar os milagres na nossa vida. E é isso. Uau! Ah, que lindo! Parabéns, parabéns! Obrigada. Lindo, que bom, que gostoso te ouvir. E tenho certeza que não foi diferente para todos aqui, que ouviram e que vão ouvir o seu testemunho depois, né? Isso é muito lindo, né, gente? Como que Deus trabalha lindamente quando nós nos permitimos ser trabalhados. Que interessante isso que a Thaís disse a respeito de deixar o trabalhar de Deus. Eu já pude, né, estar nesse lugar muitas vezes de conversar. Uma época eu estava falando isso, né, com o meu esposo, como a gente tem essa dificuldade em deixar Deus trabalhar quando é na vida dos nossos, que a gente ama. Quando é um estranho, a primeira coisa que vem, né? Se a gente souber da história da pessoa, a gente souber que a pessoa tem se tá meio tortinho, né? A gente vai, Deus tratando, é Deus, não, tem que deixar. Quando é um nosso, que nós amamos, que está perto, que seja um filho, que seja um marido, a gente vai lá e quer fazer, né? Quer ir lá e resolver o negócio. A gente nunca para olhar e entender que é o trabalhar do Senhor na vida daquela pessoa. Mas a gente quer dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus. A gente se faz de bobo, na verdade, né? Se engana, faz de conta que não está percebendo o negócio, em vez de parar e perguntar, Senhor, né? Eu tenho que ajudar? Ou é seu, né? Essa conta aí ele tem que pagar. Esperar, sabe, em Deus, isso é muito importante, porque a gente recebe, né? De fato. Então, vamos fazer então a oração, né? A Carol falando aqui com a Thaís. Amém. Pode fazer oração? Pode fazer oração, Val? Pode sim, por favor. E a Thaís, a Bíblia diz que Jó, ele disse uma palavra, aquilo que eu temia me sobreveio, foi o que a Thaís falou, né? Que ela temia. É a história que nós contamos para nós mesmos, eu vou passar por isso, eu vou passar por isso, e eu vou passar por isso. Né? Mas que nós possamos contar essa história, né? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, né? Por quê? Porque Jesus está na frente, né? Pai querido, nós queremos te agradecer. Um pouquinho, pastora, a Lenice também pediu aqui oração. E aí eu também peço pela minha casa aqui, pelos projetos, né,
agora desse lançamento do livro. Amém, amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, ó Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor, já ouvimos a Tua voz falar conosco através da Tua palavra, através dos testemunhos. Nós queremos Te agradecer por esta manhã tão gloriosa, Pai, que o Senhor preparou, Pai, para que nós possamos, ó Deus, usufruir das bênçãos do Senhor. A Tua palavra diz que este foi o dia que o Senhor fez, para nos alegrarmos, para nos regozijarmos em Ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da vida, Pai, é o dono do nosso dia. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem grandes bênçãos, Senhor, para as nossas vidas, não só hoje, Senhor, mas como sempre, porque Tu és um Deus poderoso, provedor, Pai. Ó, Pai, eu quero apresentar a vida, Deus, da Tua filha, a Elisângela, Senhor, que precisa de um milagre. Senhor, eu não sei qual é, mas Tu sabes. Que o Senhor possa visitar o seu coração, a sua mente, Senhor, ajudando a Tua filha a crer, Senhor, a contar uma história para ela, Senhor, de vitória, Senhor, ó Deus, de receber, Senhor, este milagre que a Tua filha está precisando. Também, Senhor, apresenta a vida da Thaís, Pai. Deus, essa gestação, nós Te agradecemos por este presente que o Senhor tem dado para a Tua filha, Senhor, nesse tempo, Pai, oportuno. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essa gestação. Que o Senhor possa estar direcionando a Tua filha, ajudando a Tua filha, Senhor, a dar ouvidos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para a vida dela, que é uma história de sucesso, de vitória, Pai, de cura, de bênção, de provisão. Que o Senhor continue, Deus, abençoando a vida deste casal, Senhor, o seu esposo, toda a sua vida. Também, Senhor, a vida da Val, Pai, os seus projetos, o projeto, Deus, desse livro, todos os projetos, Pai, que a Tua filha tem, Senhor. Ó Deus, nós vemos o Teu amor, Senhor, inundando, Senhor, a vida dela e transbordando, Senhor, para as nossas vidas. Que o Senhor continue usando a Tua filha, que o Senhor continue colocando as Tuas mãos, Senhor, em cada projeto. Que o Senhor continue, Deus, dando projetos para a Tua filha, Pai, para que possa alcançar vidas e trazer cura, Senhor, não só para o corpo, mas para a alma, Senhor, e também, Senhor, para o espírito, Pai, que é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, cuidando, ó Deus, do nosso espírito, da nossa fé. Também te peço, Senhor, pela vida da Helenice, Pai. Tu conheces, Senhor, aquilo que a Tua filha precisa. E cada uma, Deus, das que estiveram aqui, Senhor, das que já saíram, das que estão ainda, Senhor, nessa reunião. Que o Senhor possa nos encontrar, Pai, com as Tuas bênçãos, Senhor, que é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Continua conosco, nos dê, Deus, um dia abençoado, Pai, na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Ai, meninas, que benção, né? Sempre tão gostoso, falo essas manhãs, tem sido tão gostoso, de renovo, né? Mesmo nas nossas vidas. E agradeço muito a senhora ter aceitado, né? De prontidão, já está conosco. E com certeza virá mais vezes, né? Está conosco. Fico feliz em tê-la hoje, né? Como amiga, como aluna do Método CDA, né? A pastora também que faz parte da família CDA. Que Deus continue derramando muita graça sobre a sua vida, seu ministério, sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, meninas. Eu não vou parar ainda aqui o Meet, não vou encerrar o Meet, mas eu vou encerrar, então, essa gravação, tá? E hoje foi, então, o nosso Biblioterapia, com mais 1% que nós derramamos aqui hoje sobre a vida de quem for assistir ainda, quem esteve aqui, a começar pela minha, né? Pela nossa. Que Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana.